A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Desta vez, mais uma live estreia. Nós estamos aqui para falar de um comentário bíblico. Eu já gravei aqui pelo menos uns 2 ou 3 vídeos sobre este comentário bíblico. Inclusive no vídeo Como usar um comentário bíblico, nós mostramos exemplos, citando ele, mostrando ele. Bom, ele é o comentário bíblico expositivo de Wiersbe, muito famoso, muito conhecido, em 6 volumes. Existe a versão em 2 volumes, que é resumido. Acho que por causa do preço, que é de não tão grande diferença, acho melhor de 6 volumes, que não é tão alto o preço assim. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo um link para você adquirir conosco este livro nos nossos parceiros da Amazon. Veja bem, este nosso material que nós temos aqui trata-se de um comentário bíblico expositivo, bastante voltado para pregadores e líderes. Tem um linguajar muito fácil, de fácil compreensão, e tem um conteúdo devocional junto com um conteúdo expositivo das Escrituras. Por ter algo devocional, as pessoas às vezes começam a imaginar que nós estamos falando que o comentário é simples. Não, ele não é simples. Ele é bastante exaustivo, já vista ser inclusive 6 grandes volumes. Quase que eu desmonto tudo aqui. 6 grandes volumes que vem dentro de uma caixa box, como nós já vimos em outros vídeos nossos aqui. Este comentáriozão, ele é bem completo. São 6 volumes, dividindo a Bíblia entre Pentateuco, profético, poéticos. Nós temos aqui também os 2 volumes para o Novo Testamento. Livros na área de exposição, para quem conhece o de Hernandes Dias Lopes, que nós gravamos vídeo também há poucos dias, esse no caso aqui o único do Novo Testamento que está aqui. Para quem conhece este comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, ele segue aquele mesmo padrão do Hernandes Dias Lopes. Este comentário bíblico é um dos mais vendidos no Brasil e também na América do Norte, porque realmente é um excelente comentário. Seu autor, ainda este ano, partiu para a eternidade, no ano deste vídeo que estamos gravando, e nos deixou aí um grande legado. Nós temos também, além dos 2 volumes e da versão de 6 volumes, nós temos a Bíblia de Estudo Wiersbe, que contém notas também deste comentário bíblico. É um comentário bíblico excepcional. É um dos comentários que eu mais pesquiso. Raras exceções eu não venho nesse comentário bíblico. Apesar do autor ser de linha reformada, ele não é um comentarista que fica muito preso à questão soteriológica. É claro que todo material tem soteriologia, material com o nome de neutro. A gente acreditava antes, mas depois que você passa a ter muitos materiais, você descobre que não há neutralidade em nenhum tipo de material. Seja Bíblia de estudo, comentário bíblico, teologia sistemática, então, comentário bíblico, então. Como comentar sobre termos ligados à salvação, se o centro de tudo na Bíblia é Cristo e a obra salvífica, sem ser de um lado ou de outro? Portanto, ele é um comentário expositivo, e como tal, ele também faz aplicação do texto, não apenas a interpretação, o que o torna também devocional, mas também ele é bastante acadêmico e também é de linha reformada. Esse comentário bíblico, como disse, é um dos que eu mais consulto. Dificilmente eu não venho nesse comentário bíblico. Fico maravilhado, principalmente na parte do Novo Testamento, quando o autor ele faz preciosas divisões do texto sagrado, narrando cada passagem, como por exemplo as parábolas. Ele fez uma grande pesquisa, ele faz uma pesquisa tremenda nas parábolas de Jesus, para que pudesse nortear o leitor sobre as questões histórico-cultural, contexto histórico, tudo que está por trás do tema ou da parábola em questão. Ele faz um trabalho tremendo. Também nos fornece informações históricas, informações políticas do tempo do Novo Testamento. O mesmo ocorre com o Antigo Testamento, quando se trata de Egito e de qualquer outro país. Ele traz também bastante informações preciosas no contexto histórico-cultural. Então é um material tremendo, um material excepcional.
Então ele está dividido um pouco diferente do que se costuma ver, né? Ele está dividido em Pentateuco, que é o primeiro volume. Aqui está o primeiro volume Pentateuco. Depois nós temos os históricos, né? Os históricos. Depois nós temos os poéticos, né? Os poéticos. A Bíblia originariamente ela era dividida assim. Então nós temos os poéticos, nós temos os proféticos. Até aqui é o Antigo Testamento. Esses 4 volumes que você está vendo aqui são o Antigo Testamento, apenas o Antigo Testamento. Se você quiser ver um review dele, nós temos aqui no canal, assim como também utilizamos ele para pregador, como fazer esboço utilizando está aqui, por exemplo, assim como também fizemos desse conteúdo aqui. E então nós temos 2 volumes para o Novo Testamento, Novo Testamento 1 e Novo Testamento 2. Os do Novo Testamento são grandes. Você pode pensar assim, mas os livros são de espessura muito fina, eles não são muito grossos. É verdade, mas eles são em 2 colunas nas suas páginas. Ele possui 2 colunas, eu não sei se vai dar para você visualizar, mas olha aí, ele possui 2 colunas, o que faz, e as letras não são tão pequenas nem tão grandes, o que faz com que ele tenha muito conteúdo, sendo que cada página é o equivalente a 2 páginas. Portanto, cada página equivale ao dobro. Eu tenho esse material aqui desde 2017. É um material apaixonante, apaixonante mesmo, apaixonante mesmo. Nós temos um conteúdo, como eu disse, de um linguajar muito, muito fácil de compreensão, muito simples de entender. Eu queria ver aqui, deixe-me ver aqui algum texto. Aliás, o autor, o W. Wisby, ele era muito conhecido como o pastor dos pastores, que ele era muito bom na questão do ensino expositivo das Escrituras, ajudando muito a questão do líder. Eu estou aqui com o 6º volume da obra, e eu vou procurar aqui um texto que seja conhecido para que a gente possa estar comentando aqui ou lendo um pouco para os irmãos. Estou aqui inclusive em 1 Coríntios. A diversidade dos membros cumpre a vontade de Deus para o corpo, maturidade e graça do Espírito. 1 Coríntios 13, 1 a 13. Como disse Jonathan Swift, o autor satírico de As Viagens de Gulliver, temos religião suficiente para nos fazer odiar, mas não para nos fazer amar. Por mais empolgantes e maravilhosos que sejam os dons espirituais, são inúteis e até mesmo destrutivos se não forem ministrados em amor. Nas 3 passagens em que a imagem do corpo é usada nas epístolas de Paulo, a ênfase é sobre o amor. A principal evidência de maturidade na vida cristã é um amor cada vez maior por Deus e pelo povo de Deus, e também amor pelas almas perdidas. Alguém disse bem que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Poucos capítulos da Bíblia sofreram tantas distorções em suas interpretações quanto 1 Coríntios 13. Fora de seu contexto, ele se torna uma canção de amor ou um sermão sentimental sobre a fraternidade cristã. Muita gente não entende que ao escrever essas palavras, Paulo está tratando do problema dos coríntios, o abuso do dom de línguas, a divisão na igreja, a inveja dos dons de outros, o egoísmo, como no caso dos processos judiciais, a impaciência uns com os outros nos cultos públicos e comportamentos que envergonhavam o nome do Senhor. A única forma de usar os dons espirituais criativamente é fazer isto tendo o amor como motivação. Paulo explica 3 características do amor cristão e mostra por que é tão importante no ministério. Aí ele vai dividir: o amor é enriquecedor, segundo os versículos 1 a 3, ele vai explicar. O amor é edificante, versículos 4 a 7, nós temos então totalmente esboçado o tema. O amor permanece, os versículos 8 a 13. Então nós temos aí um negócio bem tremendo mesmo, é um material, pessoal, que realmente é muito bom. A ressurreição dos mortos,
Por que os mortos são ressuscitados? Ele responde aqui ao comentário de 1 Coríntios 15, versículos 29 a 34. 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição, conhecido assim pelos teólogos, porque é o capítulo mais claro sobre a ressurreição do último dia. A ressurreição do corpo humano é um acontecimento futuro com implicações sérias para a nossa vida pessoal. Se a ressurreição não existe, podemos esquecer o futuro e viver como bem entendermos. Mas a ressurreição é uma realidade. Jesus voltará. Mesmo que venhamos a falecer antes de ele voltar, seremos ressuscitados em sua vinda e estaremos diante dele em um corpo glorificado. Paulo cita 4 áreas da experiência cristã afetadas pela ressurreição. Área número 1, evangelismo, versículo número 29 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Área número 2, sofrimento, dos versículos 30 a 32. Área número 3, separação do pecado. Área número 4, morte. Então nós temos aqui um negócio bem interessante. Como os mortos são ressuscitados? Comentário de 1 Coríntios 15, 35 a 48. Uma vez que eram filósofos, os gregos concluíram que a ressurreição do corpo humano era impossível. Afinal, quando o corpo se transformava em pó, passava a fazer parte do solo de onde outros corpos retiravam seu sustento. Observe a informação histórica, né? Afinal, quando o corpo se transforma em pó, passava a fazer parte. Agora vamos aqui. Em resumo, o alimento que ingerimos é parte dos elementos dos corpos das gerações há muito falecidas. Quando o corpo de Roger Williams, fundador de Rhode Island, foi exumado, descobriu-se que as raízes de uma das macieiras próximas ao túmulo haviam atravessado o caixão. Até certo ponto, as pessoas que comiam as maçãs participavam de seu corpo. Assim, na ressurreição, com quem ficarão os vários elementos? Aí ele diz, a resposta de Paulo para esta linha de pensamento, de raciocínio, é extremamente direta. Insensato. Em seguida, deixa claro que a ressurreição não é reconstrução. Em parte alguma, a Bíblia ensina que na ressurreição, Deus juntará os pedaços, atenção, e nos colocará de volta em nosso antigo corpo. Há uma continuidade. O corpo ainda será nosso, mas não há identidade, não é o mesmo corpo. Paulo sabia que tais milagres não poderiam ser explicados, de modo que usou 3 analogias para esclarecer essa doutrina. Aí ele usa a analogia da semente, ele usa a analogia da carne, ele usa a analogia do corpo celestiais. Então é bem interessante mesmo. Evidentemente que em todo comentário bíblico há opiniões do autor que nem sempre você vai concordar com elas. Mas isso não desqualifica o autor nem o seu material acadêmico. Pelo contrário, nos fornece ainda mais curiosidade para estudarmos as Escrituras. Então está aí a dica para vocês que estavam sempre pedindo, fala de novo do comentário de Wiersbe. Estamos falando aqui do comentário bíblico de Wiersbe. Eu sou apaixonado por esse comentário. E quando eu conheci o comentário de Hernando Dias Lopes, que usou este aqui como uma das bases para ser feito, ele usa o mesmo tipo, o mesmo formato, a mesma forma de discorrer os temas. Claro que não com as mesmas opiniões em todo caso, mas quando eu vi o comentário de Hernando Dias Lopes, depois de ter conhecido esse aqui, eu vi que eles fazem um par perfeito. Os comentários de Hernando Dias Lopes, o vídeo não é dele aqui, mas só para lembrar você do que se trata, peraí, eu vou tentar pegar aqui para você ver, que é esta maravilha aqui, que nós já gravamos muitos vídeos. Vou deixar também na descrição um link com um preço bastante interessante para você adquiri-lo, de onde também veio este, inclusive. Comentário de Hernando Dias Lopes também expositivo. Então, se você gosta do Hernando Dias Lopes, vai gostar de Wiersbe, porque o material de Wiersbe é dentro da mesma linha, dentro dos mesmos pensamentos, dentro dos mesmos parâmetros. E quem gosta de Matthew Henry vai gostar ainda mais de Wiersbe, é mais atualizado ainda do que Matthew Henry. Então tá aí a dica aí para vocês, comentário bíblico de Wiersbe, que dorme no Senhor a partir de 2020, agora ele partiu para a eternidade, ele foi para casa, né, porque nosso lar é lá, que nós somos passageiros,
E aqui está o nosso comentário bíblico. Eu não fico sem esse comentário bíblico. O pessoal sempre pergunta qual é o comentário bíblico que você mais recorre. Olha, eu gosto muito dos comentários de Champlin. Eu sempre digo a vocês dos comentários de Champlin. Só que a diferença entre o comentário de Champlin, que é do Antigo Testamento, e o comentário de Wiersbe, é que o de Wiersbe é expositor, este aqui é exegético. Se você quiser saber a diferença de expositor, exegético e devocional, veja o nosso vídeo, né? Sobre comentário bíblico expositivo, devocional ou exegético. E como usar, nós ensinamos aí. Então eu gosto muito desse comentário bíblico, mas os comentários do Wiersbe tem temas menos polêmicos do que abordado aqui, embora o de Champlin seja mais completo no quesito versículos comentados, ele é versículo a versículo, e o Wiersbe é tema a tema. Mas o de Wiersbe realmente traz uma maneira de discorrer e defende posições doutrinárias às vezes melhores do que o próprio Champlin, tá bom? Então eu sempre me pergunto qual comentário bíblico que você sempre recorre a ele. É sempre o Wiersbe. Quando se trata de pregar, eu sempre vou em Wiersbe. E eu vi que eu não sou o único não, né? Tem muita gente aí que eu vejo e que eu conheço, né? Que prega o evangelho, que está sempre dizendo a mesma coisa. Eu não fico sem o comentário de Wiersbe. Então esse comentário é extraordinário, tá bom? Esse comentário é magnífico. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, deixa o teu joinha, deixa o like aí, tá? Compartilha o nosso vídeo, que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.